Meus irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 33. Salmo 33. E atente para alguém que porventura esteja perto de você, sem a palavra de Deus. Aproxime-se para que todos possam ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Antes da exposição, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque nessa manhã de domingo, dia do Senhor, podemos estar aqui, reunidos em Teu nome para Te adorar, para Te louvar, para ver a expressão da Tua graça neste sacramento que acabamos de ministrar e para ouvir a Sua palavra. Rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer e que haja resposta, efeitos para a sua glória na nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero expressar minha gratidão a Deus em voltar após 6 meses a esta querida igreja que pertence ao Senhor, que tem sido cuidada por Deus e que será plenamente transformada por Ele até o dia de Cristo. É sempre uma alegria estar na casa de Deus com irmãos amados para adorá-lo semana após semana. E mesmo quando passa este tempo maior sem vermos os irmãos, sabendo que não deixaram de cultuar em tempo nenhum, mas sempre presentes, adorando a Deus, que é o principal. Mais importante do que o encontro social que nós temos é o encontro com Deus para adorá-lo. Nós sabemos e temos acompanhado um pouco de algumas lutas que ainda são enfrentadas, de momentos de tristeza que passaram por aqui e que há incertezas que muitas vezes rodeiam e sobrevêm ao coração. Contudo, a nossa oração, nossa confiança e esperança no Senhor é que aqui haja sempre um povo que experimente, acima de tudo, a verdadeira alegria. Que haja um povo feliz aqui. A felicidade que só pode vir do Senhor em todo o tempo, em qualquer situação, mesmo quando for difícil. E a nossa oração é que este seja um povo abençoado por Deus. Uma bênção que Deus promete e a bênção que Deus dá. Isso, meus irmãos, acontecerá certamente à medida que cada um de nós, cada um de vocês, ouvirem a palavra de Deus, viverem à luz dela e aprenderem a ver o que Deus está fazendo na vida de vocês e no mundo ao seu redor. E é nessa expectativa que estamos nessa manhã, mais uma vez na casa de Deus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Pois é Deus quem nos convoca, Ele não faz um mero convite, Ele nos convoca para adorá-lo. E Ele nos ensina por que nós devemos adorá-lo. E a ver, assim, a sua bondosa mão sobre as nossas vidas. Nós vamos fazer a exposição do texto do Salmo 33, que fala justamente sobre isso. Sobre o fato de que é Deus quem nos convoca a adorá-lo e que Ele nos ensina como e por que devemos fazê-lo. E aprendendo assim a reconhecer a sua bondosa mão sobre nós. Eu quero ler, enquanto fizermos a exposição deste texto, cuja pergunta que pensaremos é: por que o povo de Deus é feliz? Em primeiro lugar, nós vemos o versículo 1 ao 3, como Deus quer que você o adore. Não importa quem você seja, de onde você tenha vindo, se você faz parte desta igreja ou não. Deus quer que você o adore. E Ele diz como Ele quer que você o adore. Veja comigo os versículos 1 ao 3. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa.
Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. O salmista começa falando com exultação. Talvez pelo temperamento isso não fique tão claro aqui, não é? Com exultação, alegria, entusiasmo, isto deve estar presente no louvor a Deus. O culto nunca deveria ser animado. Nunca deveríamos ver uma falta de alegria no culto. O culto nunca deveria ser tratado como algo chato ou realizado por mera obrigação, quando é feito por qualquer outra motivação senão aquela que Deus nos ensina. A falta de alegria não combina com o culto. Como diz o salmista aqui, não fica bem. Não fica bem você estar desanimado, deixar de cantar com alegria, com todo o seu pulmão. Não importa que você seja um pouco desafinado. Se todos fizerem a mesma coisa, cantarem com alegria e com entusiasmo, aqueles que são desafinados serão disfarçados no meio do povo de Deus cantando e contribuirão para o louvor a Deus. A falta de alegria não combina com aquele que é adorado quando nos reunimos para o culto. Deus nos criou para adorá-lo. Você sabia que Deus te criou com este propósito específico? Há muitos que vivem nos nossos dias sem saber, ou indiferentes a isso, não dando a devida importância. Pense nas pessoas com as quais você convive. Quando elas comentam com você sobre o culto, sobre a adoração, como se fosse o principal objetivo da sua existência. Deus nos criou para isso, para o conhecermos mais e para perceber como Ele está envolvido na nossa vida. Então veja bem o que o salmista está dizendo aqui, por que devemos estar alegres para adorar a Deus. Quando buscamos a Deus para adorá-lo, podemos conhecê-lo, e isso é motivo de grande alegria. Quando ouvimos o que Deus tem a nos dizer no culto de adoração, Ele nos ensina a ver como Ele está presente e envolvido conosco na nossa vida e em todos os momentos. E se você já tem conhecido a Deus, se já é, como o salmista diz, justo, se já foi perdoado e salvo por Ele, que nem todos são, e possivelmente haja alguém aqui que ainda não recebeu o perdão de Deus, que ainda não declarou a sua fé no Senhor Jesus, que ainda não recebeu o batismo, que não foi transformado. Talvez haja alguém assim aqui nessa manhã. Você também foi criado para conhecer a Deus e há esperança para ser perdoado por Ele. Quando isso acontecer, assim como aconteceu com a vida de todos nós, você não responderá de qualquer jeito. A sua resposta em gratidão ao Senhor não será de qualquer maneira, mas de acordo com o que Deus exige, que é o modo adequado. E como? Como você pode responder ao Deus que te perdoou, ao Deus que te salvou em Cristo Jesus? O salmista nos diz, nestes 3 primeiros versículos, em resumo, ele diz que quem verdadeiramente conhece a Deus e o reconhece na sua vida, responderá com exultação, em voz alta, com entusiasmo, com alegria, pois sabe que pode viver e vive na presença de Deus. Quem verdadeiramente conhece a Deus e o reconhece na sua vida, como diz no versículo 2, responderá com excelência, usando instrumentos, usando arte e habilidade, como diz o versículo 3, mais do que vozes, mais do que o louvor com música, mas também com música. A ideia é, não use só palavras para louvar e demonstrar amor a Deus. Use os instrumentos, os recursos que Deus te dá para que Ele seja louvado e honrado. Isso da melhor maneira possível.
com arte, com habilidade, com preparo. É claro que isso se aplica a ensaio, ao estudo, para conduzir o povo de Deus ao louvor por meio de músicas. Mas, meus irmãos, Deus quer que nós o louvemos não somente no culto, mas com a nossa vida, com os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. E para isso exige dedicação a Deus, preparo, usar as capacidades que Deus nos dá para isso. E por último, no versículo 3, nós aprendemos que quem verdadeiramente conhece a Deus e o reconhece na sua vida, responderá com fervor. Ainda que a nossa liturgia, a ordem do culto seja, em certo sentido, previsível, aqueles que estão há algum tempo na igreja sabem, não é? O pastor começa com uma leitura bíblica, depois vem um comentário, um cântico, um hino, uma oração. Nós já sabemos a sequência. Ainda que seja aparentemente repetitiva, ainda que haja cânticos como o hino de número 3, que você deve cantar desde que entrou na igreja, ou desde que nasceu para alguns. Cânticos velhos. Às vezes, alguns cânticos que a gente diz, isso daí é quase um hino, porque ele é tão antigo, é mais velho do que eu. Isso vai aumentando conforme passa o tempo. Ainda que seja uma liturgia conhecida, cânticos ou hinos antigos, o louvor deve soar sempre, como diz o versículo 3, como um cântico novo. A maneira de entender isso é que deve ser uma adoração, um louvor com fervor, pois sempre estará revestido pelo antigo e bendito Evangelho e de uma percepção renovada da graça de Deus sobre a nossa vida, que deve nos fazer cantar. E cantar com alegria. E eu pergunto a você, e espero que você responda no seu coração: o que você veio fazer aqui nesta manhã? Por que você está aqui? Alguns pode ser por costume. E não que o hábito de vir à casa de Deus seja sem importância. Mas alguns podem ter vindo aqui apenas por costume. Talvez outros se animem a levantar no domingo pela manhã para encontrar pessoas amadas na igreja. E a comunhão tem um papel importante na nossa vida também. Deus nos fez assim e criou a igreja dessa maneira. Talvez alguns que estejam aqui tenham vindo por causa de um convite. Alguns poderiam responder: eu vim por causa da Luísa. Outros podem vir à igreja nesta manhã ou em qualquer outro momento pelas circunstâncias da vida. É muito comum, irmãos, que pessoas que estejam sofrendo, passando por momentos difíceis, irem à igreja para buscarem consolo, esperança. O que te trouxe aqui nesta manhã? Como está o seu coração neste momento de adoração a Deus, que é o culto? E qual expectativa você tem? Você veio aqui com alguma expectativa nessa manhã? O que você gostaria de receber? Que diferença faz o culto na sua vida? Se você pudesse pedir algo ao Senhor hoje, que Ele te desse, para você poder dizer: aí sim eu vou ser feliz, o que seria? O que Deus deveria te dar, na sua percepção, para que você se sentisse abençoado hoje? Eu quero dizer que mais importante do que a sua expectativa para vir cultuar a Deus, é a expectativa que Deus tem sobre a nossa adoração. Deus deseja que você se alegre nele e não nas circunstâncias da sua vida. As circunstâncias mudam o tempo todo. Poderíamos dar muitos exemplos aqui de que um dia podemos estar felizes, gratos, e no outro dia algo nos abater, alguma notícia triste, alguma situação inesperada a nós. Mas eu quero lembrá-lo que Deus não muda.
E experimentar essa alegria em Deus começa no culto. E quem perde o culto, perde o privilégio de poder alegrar-se no Senhor e de ser fortalecido por Ele para os dias da sua vida. É a presença de Deus, a partir do culto, que nos alegra e aquece o coração. Além disso, Deus ordena que você o louve com tudo o que você puder. Não só com as suas vozes no domingo, mas capriche quando chegar o domingo. Louve a Deus com toda a sua voz, de todo o seu coração, com alegria, com entusiasmo, mas continue a louvar a Deus com os outros recursos que Ele te dá na sua vida, no seu dia a dia. Tudo que você faz deve ser feito com excelência, da melhor maneira possível, porque é para o Senhor. E por último, Deus quer que você o conheça mais e reconheça o seu cuidado na sua vida. Como você tem adorado a Deus? Como você tem consagrado e separado o domingo para adorar a Deus? O Salmo nos ensina, e para você deve ficar claro nessa manhã, que quanto mais você conhecer a Deus, mais Ele será a sua alegria. Quanto mais você compreender o perdão de Deus e a bênção que recebeu dele, mais falará sobre ele e usará a sua própria vida e os seus recursos para o louvor da glória dele. Quanto mais você reconhecer a graça de Deus e o seu cuidado a cada instante com você, mais sincero, profundo e renovado será o seu cântico, a começar no culto, mas por toda a sua vida. Seu culto e a sua vida sempre serão fruto da percepção de quem é Deus para você. Sempre. A maneira como as pessoas vivem retrata o que elas creem sobre Deus e como reconhecem o cuidado de Deus para com elas. Talvez você possa dizer que tem aprendido a adorar a Deus assim, com alegria, com excelência, procurado o aperfeiçoamento cada vez mais e com fervor. Eu quero dizer a você que tem aprendido que isso é fruto da graça de Deus, isso não provém de você, isso demonstra o cuidado de Deus te preservando nos caminhos dele. Talvez outros aqui não tenham adorado a Deus dessa maneira, não tenham se alegrado no Senhor, tem se entristecido com as circunstâncias ou se alegrado com bênçãos temporais e materiais. Talvez estejam sendo negligentes com o culto e desfrutado de uma mesmice espiritual. Outros aqui talvez ainda não conheçam a Deus verdadeiramente, ainda que sejam pessoas religiosas, que ainda não tenham confessado seus pecados e confessado a Cristo como Salvador. Isso quer dizer que ainda estão perdidos. E talvez haja alguém aqui que nem poderia adorar a Deus, pois o Senhor é o único meio, o único caminho que nos conduz a Deus para adorá-lo e desfrutar de verdadeira alegria e esperança. Não importa quem você seja. Alguém que está aprendendo a adorar a Deus como Ele quer, alguém que tem sido negligente com o culto a Deus e alguém que ainda não conhece a Deus. Nessa manhã, neste salmo, há uma excelente notícia que pode mudar a vida de todos vocês. O próprio Deus nos dá motivos para louvá-lo e adorá-lo com alegria. E nos ensina a viver confiando e esperando nele, independentemente das circunstâncias. Nós vemos qual é essa excelente notícia a partir do versículo 4 até o 12, que nos diz que o Deus que fala conosco conduz a nossa vida. O Deus que fala conduz a sua vida. Veja comigo o versículo 4 e 5. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama
a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Tudo que Deus diz na sua palavra é verdade. E tudo que Deus faz demonstra que Ele é fiel, justo e bom. Dizer que Deus é fiel, que Deus é justo e que Deus é bondoso, quando tudo vai bem ou quando acontece o que nós pedimos e esperamos, é fácil. Mas quando algo acontece que nos machuca, que nos faz sofrer, que nos frustra, a verdade é que Deus continua a ser bondoso, justo e fiel. Perceba como o salmista coloca em paralelo o que Deus diz e o que Deus faz nestes versículos. A palavra de Deus e as suas ações. Elas nunca estão desconectadas. Sabe o que isso significa e que é importante para nós em nossa vida? Que o modo como Deus age no mundo e na nossa vida nos foi revelado, nos foi contado na palavra de Deus. Mas o problema é que nós temos dificuldades de ver isso. Quantas vezes você não sabe dizer o que ouviu da palavra de Deus ou o que leu na palavra de Deus na sua semana, a sua vida? Na verdade, que a palavra de Deus parece muito distante da nossa realidade. Isso para nós, para Deus não. O que Deus diz tem tudo a ver com o que você vive. E quando não percebemos essa conexão, isso gera efeitos em nós. Nós ficamos desorientados, ficamos inquietos, ficamos tristes, desanimados, ansiosos e até sem esperança. E eu pergunto, quanto você tem buscado compreender melhor o que você tem vivido? A sua família, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a sua igreja. Quanto você tem empenhado para compreender cada área da sua vida à luz da palavra de Deus? Sem se devotar a ler e a meditar na palavra, a contar com irmãos, com pessoas crentes mais sábias do que nós, com o pastor que Deus colocou para nos ajudar, sem se devotar à compreensão da Escritura, você não perceberá a bondade de Deus permeando a sua vida, principalmente nos momentos difíceis. Principalmente quando as lutas aparecem, quando o luto vem, quando enfermidades são enfrentadas, tribulações e até perseguições. Mas quanto mais você entender o que Deus diz e como isso se aplica e se relaciona, está presente nos seus dias, mais você verá a bondade de Deus em tudo que Ele faz, mesmo em momentos difíceis. Sabe por quê? Porque Deus criou todas as coisas por sua palavra. E Ele cuida de tudo que Ele criou para que aqueles que Ele criou temam a Ele. Eu quero repetir. Deus criou todas as coisas por sua palavra. E Ele continua envolvido com o que criou, de modo que você o tema mais. Para que você o conheça, como diz o salmista, para que ele seja temido por todos os habitantes do mundo. Veja comigo dos versículos 6 ao 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e o sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajuda em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É inevitável lembrarmos do primeiro capítulo da igreja ao ler esse trecho. E é um relato emocionante. Você lê o primeiro capítulo da Bíblia com essa emoção? Você pode dizer que Gênesis 1, da criação do céu e da terra, de todas as coisas,
É um relato emocionante, que nos conta como Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Este é um texto tão conhecido que podemos facilmente ficar acostumados, mas não deveríamos ficar acostumados. Deveríamos ficar admirados e também temerosos ao ler o relato da criação. Preste atenção. Imagine a cena. Imagine o momento em que isso aconteceu. Uma palavra se ouviu e tudo passou a acontecer. Dia após dia, Deus criando a luz, céus e terra, as plantas, os animais e, por último, o ser humano pela sua palavra. Ele ordenando e tudo vindo a existir como nós conhecemos. E muitas vezes nós admiramos a criação. Nós achamos bela a criação. Agora imagine alguém que a fez, chamando a existência com uma só palavra. Isso é motivo de temermos a Deus, que com poder, sabedoria e bondade criou todas as coisas. E saibam que Ele continua falando em nossos dias. Ele continua ordenando tudo o que acontece. E a questão é, você está ouvindo? Você está ouvindo como Deus fala hoje por aquilo que Ele criou e pela sua palavra? A criação não tem beleza e grandeza em si mesma. Ela aponta para a grandeza e a beleza do Criador. Tampouco a palavra de Deus é rica e preciosa de modo independente do que Deus faz. A grandeza e a beleza da palavra de Deus e da sua criação decorrem do fato que Ele é grande, belo e perfeito. Deus fala por meio da criação e da sua palavra. Essa palavra que você deve ter em suas mãos. E Ele continua ordenando tudo o que acontece por meio da sua providência. E é o que nos diz os versículos 10 a 12. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Meus irmãos, por vezes a dificuldade de compreender bem o que Deus diz na sua palavra. Notem bem, a dificuldade de entender o que Deus diz faz parecer que Ele só age e se envolve em determinados momentos da nossa vida, muito específicos. É quando nós precisamos de ajuda, quando alguma tragédia acontece, quando alguma dificuldade se intensifica, em situações de emergência. Mas não é verdade. O Deus que criou todas as coisas não precisa entrar com a sua providência. Porque a providência de Deus significa que Ele está envolvido e sempre estará envolvido com tudo que criou. Embora Deus tenha cuidado e criado todas as coisas que funcionam do jeitinho que Ele criou, e dotado a humanidade de capacidade para desejar, realizar coisas, e da responsabilidade em tomar decisões, quem conduz a nossa história não somos nós. Quem traça o nosso destino não são os governantes. É Deus quem conduz a nossa história. É Ele quem conduz a nossa vida. E é Ele quem conduz a história do mundo. As nações podem planejar. As pessoas podem se esforçar para fazer acontecer o que desejam, mas serão frustrados se não for da vontade do Senhor. O plano do Senhor será cumprido. E os desejos do coração de Deus é que serão realizados, não os nossos. E como você reage ao fato
de que Deus está profundamente envolvido na sua vida e na sua história, e que frustrará os seus desejos para fazer a vontade dele. Nós, pecadores que somos, podemos questionar, não é? Questionar a vontade de Deus na nossa vida. Algo que acontece que não gostaríamos que acontecesse. Podemos discordar e até resistir em aceitar. Frases como: eu não aceito isso. Eu não acredito que Deus tenha me permitido passar por isso. Já aconteceu com você? Eu não entendo porque isso aconteceu na minha vida. Eu não aceito isso. Quem conhece o Deus fiel, que é também poderoso, sábio, justo, gracioso, misericordioso e bondoso, como nos apresenta o salmista, e que confia nele, responderá de outra maneira. Sabe como responde alguém que sabe que Deus controla a sua vida, que controla a sua história, que conduz a sua nação? Veja o versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse versículo é muito frequentemente mal compreendido. Alguns nutrem uma expectativa de que seu país seja cada vez mais cristão, a ponto de poder ser feliz dessa maneira, e podemos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Em primeiro lugar, o nosso Senhor reina sobre todas as coisas e sobre todas as nações. E essa expectativa de que a nação se torne mais cristã, para que se cumpra o que está no versículo 12, primeiro, que não vai acontecer. Em segundo lugar, não é disso que o texto está dizendo. Não nutra uma expectativa que a palavra de Deus não apresenta. Na verdade, o salmista está falando de uma nação, um povo específico, presente desde o Antigo Testamento, em que ele diz: feliz a nação cujo Deus é Yahvé. Que nação pode chamar Yahvé de meu Deus? Não é para qualquer um. Não basta ser evangélico. Somente o povo de Deus, a igreja, que por causa da aliança que Deus fez conosco, pode chamar a Deus de meu Deus. Este versículo 12 fala do povo de Deus, que é a igreja. E como são felizes aqueles que fazem parte da igreja de Deus por conhecerem o Deus Criador e por servirem o Deus que controla todas as coisas e que está envolvido nas nossas vidas e nos abençoa como nós precisamos. Você sabe qual é a única maneira de você ser verdadeiramente feliz? Eu perguntei no início: o que você gostaria que Deus te desse para você se sentir feliz e abençoado? Sabe qual é a única maneira de você ser verdadeiramente feliz? Pertencer ao povo de Deus. Estar profundamente envolvido com a igreja e aprendendo a ver como Deus cuida daqueles que o temem. E a última parte do Salmo fala sobre isso, no versículo 13 ao 19. E vemos aqui que o Deus que te vê cuida de você. O Deus que te vê cuida de você. Versículo 13: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Ainda que muitos não se deem conta e que você por vezes perca de vista, o Senhor, do seu alto trono, observa a cada um de nós. Ele observa a todos, crentes e descrentes, o tempo todo. As crianças de antigamente, eu não sei se as atuais, se lembrarão de uma música: cuidado, olhinho que vê.
Não vou cantar. Porque o nosso Deus está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que toca. Cuidado, pezinho, o que pisa. Porque o nosso Deus está olhando para você. Alguns podem pensar que é uma música meio terrorista, não? Para apavorar crianças. Mas essa música reflete uma verdade bíblica de que em todo tempo os olhos do Senhor estão sobre a humanidade, contemplando os maus e os bons, os crentes e os descrentes. Ter alguém nos observando normalmente é incômodo, não é? É o que? Big Brother? Ficar olhando? Fecha a janela, não. Eu quero privacidade. Ter alguém nos observando nos dá uma sensação incômoda. E como você se sente com o fato de que Deus está te observando o tempo todo? Você fica temeroso? Isso muda alguma coisa na sua vida? Você fica preocupado com Deus estar te vendo mesmo quando ninguém está? Ou fica assustado, aterrorizado? O que você se sente ao ser lembrado, como diz um pensamento muito semelhante, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, que não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O Deus que te fez olha para você do seu trono. Aquele que formou o seu coração também conhece e pesa o seu coração. Para os que continuam com o coração endurecido, rejeitando a Deus, rejeitando a Cristo, não ouvindo a palavra de Deus, que não estão dispostos a se unir ao povo de Deus para servi-lo, ser um pecador que Deus está observando o tempo todo é terrível. É uma péssima notícia. Porém, para aqueles que recebem a palavra de Deus no coração, que recebem a Cristo como seu Salvador e Senhor, que são perdoados, que têm os seus pecados cobertos, saber que Deus nos observa o tempo todo é uma verdade consoladora. Deus sempre te vê onde você está. Ele sabe o que você está passando, pois é Ele quem conduz a sua história. Ele sabe o que vai no seu coração e é mais que suficiente para suprir as suas necessidades. O nosso Deus nunca tira os olhos dos seus filhos e nos conhece muito melhor que nós mesmos. E enquanto nos observa, Ele também nos protege, é o que diz os versículos 16 e 17. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra ao valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Esse trecho nos ensina que Deus é quem concede proteção e quem nos deixa seguros. Frequentemente os salmistas falam sobre exércitos, sobre inimigos, sobre cavalos, sobre guerras, o que pode parecer muito distante de nós. O que tem a ver o cavalo aqui do versículo 17 com a minha vida? O que tem a ver um rei e o seu exército com as minhas questões que eu enfrento a cada dia? Tudo isso retrata as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos. Por mais poderoso que alguém seja, por mais bem-sucedido que possa ser, por mais seguro que alguém pareça estar, a verdade é que todos nós somos frágeis, todos nós somos fracos e suscetíveis a todo tipo de dificuldade. Você é assim, você é fraco, você é vulnerável.
Você é suscetível a imprevistos, você não tem controle da sua própria vida, mas há um Deus que te criou, que conduz a sua história e protege aqueles que o temem. Quantas vezes você já passou por isso? Seja em problemas pessoais, que percebeu a sua incapacidade de resolver alguma questão. Pode ser na vida conjugal, na educação dos filhos, ou no histórico familiar que você teve. Pense nos desafios no trabalho. Pense na insegurança dos nossos dias, como estamos expostos muitas vezes. Pense em doenças e até na morte. A boa notícia que o Salmo nos traz é que Deus protege os que lhe pertencem. Deus não protege a todos da mesma maneira. Ele trata aqueles que são seus filhos, que fazem parte do seu povo, da igreja, de um modo muito especial. O Deus que é poderoso e olha para nós e nos tem nas suas mãos, nos deixa seguros e podemos ter paz, pois o Deus do universo é quem cuida de nós. E o salmista continua a falar sobre esse cuidado de Deus, no versículo 18 ao 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus cuida de um modo muito especial daqueles que esperam por Ele e que sabem que precisam somente da misericórdia do Senhor. Mais uma vez, o salmista declara que os olhos do Senhor, de Yahvé, estão sobre nós, mas dirigido não a todos indistintamente. Mas Deus nos olha, nos vê e cuida como seus filhos, como a sua propriedade particular, como aqueles que pertencem a Ele. Todos aqueles que receberam a misericórdia do Senhor e aprenderam a temê-lo e a reconhecer com gratidão que Deus os salvou e perdoou, esperarão pela sua misericórdia. Se o que você espera de Deus são outras coisas deste mundo, e aquilo que até mesmo um descrente pode esperar, você ainda precisa receber ou compreender melhor a misericórdia de Deus demonstrada em Cristo Jesus. Se você conhece quem Deus é e sabe quem você é, você concluirá que tudo que você pode implorar a Deus é por misericórdia. Quem teme e ama o Senhor e espera por sua misericórdia, experimentará do seu cuidado, da sua bondade e da sua provisão. Meus irmãos, embora nesta vida sejamos expostos a inúmeras situações adversas, imprevisíveis a nós, aqueles que temem ao Senhor e o buscam, podem experimentar do cuidado de Deus em todos os momentos. Quem conhece a Deus e o teme, que reconhece o amor de Deus e aprende a amá-lo, experimentará do seu cuidado, seja no sustento do pão nosso de cada dia, seja na preservação da vida. Aquele que formou o nosso coração é o que faz bater. Seja em momentos nos provendo saúde ou nos sustentando mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio aos nossos relacionamentos, que nos alegram e que nos desafiam muitas vezes, seja no meio da igreja. Como disse o salmista, como é feliz aquele que faz parte do povo de Deus, e desejamos que todos aqui experimentem dessa alegria e felicidade. Daqueles que são observados, protegidos e cuidados pelo Senhor. Como é feliz este povo. E para concluir, refletindo nessa pergunta, por que o povo de Deus é feliz? Eu quero destacar o que esse texto tem a ver com você. Lembre-se nessa manhã de que Deus te criou
para conhecê-lo e adorá-lo com alegria, com excelência e fervor, não importam quais sejam as circunstâncias. Se você está entristecido, se está passando por alguma luta ou alguma dificuldade que tem te abatido, não deixe de louvar a Deus por isso. Vá ao encontro dele, pois ele é a sua alegria e fora dele você não será feliz. Em segundo lugar, o Deus que fala pela palavra conduz a sua vida. E você deve aprender a ver como o que Deus diz na sua palavra tem a ver com aquilo que você vive e com o mundo ao seu redor. Deus nos dá esse discernimento. E o segredo para a verdadeira felicidade é ouvir o que Deus diz e pela luz do Espírito Santo e pelos meios que Deus nos dá para nos ajudarem, sermos conduzidos por Ele para fazermos parte do seu povo e servi-lo com as nossas vidas. Sem isso, sem fazer parte do povo de Deus, ninguém será feliz. Pois feliz é o povo de Deus, que pode chamar o Senhor Yahvé de meu Deus. E além disso, o Deus que te vê cuida de você. Deus observa, protege e cuida de modo especial dos que o temem, que o amam e dedicam suas vidas a Ele. Se você tem vivido assim, reconhecendo o amor de Deus por você, que tem temido, desejado honrar a Deus, dedicado a sua vida a Ele em tudo que você faz, especial no dia do Senhor com o povo de Deus. Essa verdade é consoladora àqueles que têm comunhão com Cristo, pois será um indício de que o Deus que nos observa também cuida de nós, nos protege em todos os momentos. Qual é a excelente notícia que apresentamos no início, que pode mudar e transformar a sua vida? O que produz em seu coração ao ouvir, por meio deste salmo, que Deus convoca o seu povo para adorá-lo, e ao ouvir a sua palavra, Deus nos conduz e nos mostra a sua bondade enquanto cuida de nós? A boa notícia é que eu e você, que temos sido atraídos pelo Senhor para Ele mesmo e feito parte do seu povo, da igreja, do corpo de Cristo, é que podemos dizer como o salmista no versículo 20 ao 22. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Somente no Senhor teremos alegria e somente Ele é a nossa esperança. É Ele que nos protege e nos auxilia em tudo o que precisamos. É nele que o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome e podemos rogar com a certeza de que seremos atendidos. Senhor, seja sobre nós a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que Deus te dê graça, meu irmão e minha irmã, para você ser verdadeiramente feliz. À medida que o Senhor for a razão da sua alegria e esperança, e que Ele te cubra e você perceba a misericórdia e a bondade de Deus permeando toda a sua vida. Amém.